Nessa semana nós teremos a cúpula da ONU e há muita expectativa a respeito de qual será o plano de paz apresentado pela Ucrânia. O Zelensky, inclusive, já está nos Estados Unidos, inclusive, vai se encontrar com Joe Biden, Kamala Harris e Donald Trump. Há muita expectativa nas questões de geopolítica do que o Zelensky terá como resposta, seja do Biden, da Kamala Harris ou mesmo do Donald Trump, enfim. Nós temos também, na questão do fronte de guerra, um avanço da Rússia na região de Vuhledar, uma região bastante difícil para a Ucrânia, inclusive as notícias de que há uma evacuação populacional na região de Pokrovsk, que fica, inclusive, próximo à região de Vuhledar, no território de Donetsk. Então, há um interesse russo muito significativo para avançar naquela região. É sobre estes e outros assuntos que nós iremos falar, mas eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Então, nós temos aí uma foto bastante curiosa, que é o Zelensky nos Estados Unidos. Ele está em uma fábrica de munições. Então, Zelensky viajou para os Estados Unidos. O objetivo é participar da cúpula da Assembleia Geral das Nações Unidas, enfim. Todo ano ocorre em setembro, na segunda semana, segunda, terceira semana. E outra objetividade aí da Ucrânia nos Estados Unidos é conversar com Donald Trump e também com Kamala Harris, em especial por conta de serem possíveis, não é? Conforme sabemos, presidentes dos Estados Unidos, e como que vai ficar o apoio que eventualmente os Estados Unidos dão para a Ucrânia. Aliás, se você quer aprender geopolítica de maneira mais aprofundada, saber o que estudar para ficar mais inteligente neste assunto, dê uma olhada no nosso e-book. O link está na descrição do nosso vídeo, um material feito específico para você que quer aprender e aprofundar o conhecimento sobre a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, do Oriente Médio, dos Estados Unidos e assim por diante. Dê uma olhada e conheça também a nossa comunidade geopolítica. Vamos avançando aqui. Hoje é dia 23 de setembro de 2024 e o principal tema no atual momento é a chegada de Zelensky aos Estados Unidos. E aí nós vimos a foto justamente do Zelensky assinando algumas munições em uma fábrica de munições no território da Pensilvânia, tá? Nós temos ainda a Rússia atacando a região de Zaporizhia, a Ucrânia fazendo ataques na região da Crimeia, bastante complicada aqui a questão da Crimeia. Temos ainda a Rússia avançando na região de Vuhledar, nós vamos observar o mapa logo na sequência. Avanço russo também na região de Toretsky, ok? São avanços que deixam a situação ucraniana mais complicada, uma vez que esta região de Donetsk é muito importante para a Ucrânia, conforme nós já observamos aqui. E claro, a evacuação de Pokrovsk e também a posição militar da Ucrânia dentro do território de Kursk, território russo, enfim. Pessoal, quando nós observamos aqui nesse esquema, nós vemos aí, conforme nós mencionamos, a expectativa que existe a respeito do plano da vitória por parte aí da Ucrânia. Existem duas coisas que nós podemos pensar a respeito do que eventualmente o Zelensky vai propor para que haja paz entre Rússia e Ucrânia. No caso, uma das questões diz respeito à OTAN. No plano de paz apresentado pela Rússia, uma das discussões, um dos termos é justamente a Ucrânia não fazer parte da OTAN. Talvez a Ucrânia aceite esta questão, mas no longo prazo venha assim a fazer parte da OTAN, não dá para saber exatamente, mas ainda que não faça parte da OTAN, uma tentativa de se vincular à OTAN, de modo que a Ucrânia deveria ter a proteção da OTAN, no que se refere ali ao artigo 5º. O artigo 5º da OTAN versa justamente sobre a defesa do membro da OTAN, seja ele qual for, caso ele seja atacado militarmente por algum inimigo hostil, ok? Então, é uma aliança militar que nos remonta à Guerra Fria. Hoje, esta aliança militar tem lá uma unificação bastante significativa contrária à Rússia, conforme nós sabemos. Entretanto, existe ali algumas controvérsias dentro da OTAN. Uma delas envolve muito, não é, a Turquia, não é, que inclusive se posicionou de maneira bastante
crítica em relação à expansão da OTAN quando nós observamos a adesão, o processo de adesão da Suécia, por exemplo. Não é? Então, apesar de ter uma certa objetividade em comum, é bem controverso, até porque envolve diversas potências regionais, e uma delas é a Turquia, enfim. Mas, de qualquer maneira, a Ucrânia precisa, na concepção do Zelensky, para que mantenha a paz, estar amparada aí no guarda-chuva da OTAN, pelo menos, se não fazer parte, ao menos ser amparada, conforme o artigo 5º da OTAN. Mas vamos observar qual que será, de fato, o plano de paz aí, o plano da vitória, eventualmente proposto pela Ucrânia, certo? Além disso, Kursk teria, não é, a condição de ser trocado por outros territórios. No caso, é uma posição geográfica bastante diminuta, bem pequena, a posição geográfica de Kursk em relação a toda a extensão territorial que a Rússia ocupa dentro do território da Ucrânia. Quando nós comparamos em termos de quilometragem quadrada, no caso ali, quando a Ucrânia entrou no território de Kursk, ela conquistou ali algumas dezenas de quilômetros quadrados, não é? Enquanto que a Rússia ocupa em torno de 120 mil quilômetros quadrados dentro do território ucraniano, nas províncias onde hoje a Rússia defende assim a sua posição dentro da Ucrânia, enfim. Então há uma discussão sobre essa possibilidade da troca do território de Kursk, tá certo? Nós falamos disso aqui, inclusive, em outros momentos, por outros territórios. Vamos observar aqui na sequência que os territórios que a Rússia ocupa são 6 províncias, no caso 6 oblasts, não é? Onde você tem o fronte de guerra. É o caso de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, mas é curioso nós percebermos que, para lá, ainda que a Rússia ocupe estes territórios, a Rússia não ocupa esses territórios em 100%. A Rússia ocupa parcialmente Kherson, Zaporizhia e também Donetsk. O território que a Rússia ocupa em maior quantidade, em termos de extensão territorial, é justamente este aqui de Luhansk, tá certo? Enquanto que quando observamos Kharkiv, por exemplo, esse território aqui, a Rússia ocupa uma pequena extensão geográfica de território, tá certo? Quanto à Crimeia, eventualmente a Rússia ocupa toda esta região da Crimeia, conforme nós podemos observar. Agora, é importante que nós tenhamos clareza sobre a proposta de paz da Rússia. A Rússia não pretende sair dos territórios ocupados. A grande questão que fica será que a Rússia pretende ficar com todo o Donetsk, toda a região de Kherson, não é no caso Oblast, ou somente nessas porções geográficas que eles conquistaram? Mesmo quando nós observamos a região de Luhansk, é o território que onde a Rússia ocupa a maior extensão geográfica. Eu vou até aumentar o mapa para vocês. Aqui, a grande característica do nosso canal exclusiva de observarmos os mapas nos detalhes. Quando nós observamos aqui Luhansk, nós temos que a porção sudoeste do território de Luhansk não foi ocupada pela Rússia ainda, não é? Pelo menos a Ucrânia tem resistido aqui nesta posição geográfica de Luhansk, enfim, tá? E diante desse cenário, a grande questão será que a Rússia vai pretender ficar com toda a região de Zaporizhia, tá certo? Com toda a região de Donetsk e Kherson, enfim, isso não está bem claro, mas o fato é que na proposta de paz da Rússia há essa discussão sobre ficar com os territórios ocupados, que envolve também Kharkiv e, por fim, a Crimeia, desde 2014, aí o caso da Crimeia, enfim, conforme nós sabemos, tá certo? Então, vamos observar qual que será a contraproposta aí por parte do Zelensky, porque no primeiro momento a proposta da Ucrânia era justamente ter a sua integridade territorial precedendo 2014, ou seja, a Ucrânia não interessada em perder sequer 1 centímetro do seu território, tá? Então, vamos observar quanto será que vale Kursk, tá certo? Porque é uma extensão geográfica pequena do território da Rússia que a Ucrânia ocupa em comparação com o que a Rússia ocupa dentro do território ucraniano, enfim, tá certo? Então, vamos observar qual que será aí a moeda de troca, perfeito? Nós temos ainda na agenda do Zelensky, claro, discursar na ONU, enfim, e encontro com o Joe Biden. O encontro com o Joe Biden tem uma característica muito específica, um objetivo bem claro, bem específico, que é a possibilidade da Ucrânia utilizar mísseis de longo alcance
tanto dos Estados Unidos, bem como também do Reino Unido, contra o território russo, tá certo? Então há um objetivo aí da Ucrânia de poder utilizar esses armamentos de longo alcance contra o território da Rússia, tá? Que é a grande discussão do momento hoje, que é uma das linhas vermelhas da atual fala ali de Moscou, enfim, tá certo? Agora, o encontro com Kamala Harris com o objetivo claro de manter o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia caso Kamala Harris seja eleita a presidente dos Estados Unidos, não é? E também, por sua vez, um encontro com Donald Trump a fim de tentar entender melhor o que o Donald Trump vai buscar fazer caso ele seja eleito o presidente dos Estados Unidos, tá certo? Então nós vamos acompanhar e tentar entender qual que será a discussão que teremos entre Donald Trump e Zelensky, tá certo? Que é certamente uma semana bastante movimentada essa para a Ucrânia, tá, né? Claro que a Rússia também faz ali a sua manifestação no âmbito da Assembleia Geral da ONU. O Putin não vai a Nova York, uma das sedes da ONU está em Nova York, no caso a Assembleia Geral da ONU é um território internacional, mas para tanto tem que atravessar pelo território dos Estados Unidos, não é? E eventualmente o Putin não vai ao território de Nova York fazer ali o discurso. Conforme nós estamos assistindo nesses últimos anos, é bem provável que o Lavrov faça o discurso pela Rússia dentro da ONU, enfim, tá certo? Bem, então, a agenda do Zelensky na ONU, claro, na ONU não, é nos Estados Unidos, e o notável foi ele assinando ali, autografando, não sei como nós podemos dizer, o tal ato, colocando, né, alguns nomes aí nas munições, enfim, tá certo? Fez várias declarações dizendo sobre a democracia, os Estados Unidos, a grandiosidade, etc., dos Estados Unidos, enfim, não é? Bem, ainda avançando aqui, observemos os frontes, tá certo? Quais que são as mudanças que houve nos frontes da guerra? Nós temos que há uma tentativa da Rússia avançar na região de Zaporítia. Nós temos aqui o ataque na própria cidade de Zaporítia, tá certo? Que é uma região onde há um dos frontes de batalha. Quando nós observamos toda essa posição geográfica ocupada pela Rússia dentro do território ucraniano, nós temos uma extensão geográfica de 1.000 quilômetros de guerra, tá certo? É um fronte bastante considerável. É muito difícil para a Rússia manter tudo isso daqui conquistado em termos de extensão territorial, uma vez que, repito, são 1.000 quilômetros. O efetivo militar necessário aqui é muito grande, tá certo? Para conseguir manter esse território todo sob o comando e administração, enfim, há uma longa cadeia logística para manter os soldados nessas posições, enfim, tá? Bem, mas apesar disso, há uma tentativa de avanço aqui pela região de Zaporítia e há uma tentativa também de avanço em Donetsk. Em Donetsk, o ponto crítico importante é o ponto de Pokrovsk, conforme nós mencionamos. Em Pokrovsk nós temos ali, inclusive, conforme nós falamos, certo? O importante centro logístico, ok, de estradas que chegam a Pokrovsk e a partir daqui o apoio logístico às tropas ucranianas no fronte de guerra, tá certo? Se a Ucrânia perder esta região, certamente o avanço russo vai ser muito considerável dentro da região aqui de Donetsk, avançando de maneira bem significativa, não é? Tanto é que é um ponto-chave, é um ponto crítico importante hoje, esta região de Pokrovsk, conforme nós estamos observando já há um bom tempo, tá certo? Inclusive, a evacuação desta região começou há um tempo, certo? Em especial para famílias que têm crianças e filhos pequenos e coisas do gênero, não é? Houve problema no trem para a fuga desta região, tá certo? Mas, novamente, nós temos aí a indicação de que é necessário que haja evacuação desta região, porque no entorno desta localidade nós temos a Rússia tentando avançar nas regiões de Vuhledar, sobretudo Vuhledar, tá certo? É onde a Rússia conseguiu alguma vitória significativa e um avanço sensível. Toretsk,
nesta localidade, Pokrovsk. As guerras, né, no caso as batalhas nesta região de Donetsk, têm sido as mais difíceis ali para a Ucrânia em termos de baixas e também para a Rússia, certo? Uma vez que há uma resistência considerável ucraniana nesta região e um avanço russo de avançar e moer, pelo menos esta tem sido aí a história desta região de Donetsk, quando nós olhamos para a região de Bakhmut, ok? Ou quando nós olhamos ainda a região de Advika, que são duas batalhas das mais memoráveis que nós assistimos aqui no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, a disputa por estas regiões do território de Donetsk, enfim, tá certo? E agora nós temos esses conflitos envolvendo Vuhledar, Toretsk e, claro, o objetivo máximo aí da Rússia é conquistar a região de Pokrovsk, que é um ponto-chave para a Ucrânia hoje. Se a Ucrânia perder, certamente é bem difícil. Dentro da região de Kharkiv, nós temos aqui a região de Kupiansk. Então a Rússia pretende avançar nesta região de Kupiansk, dentro do território de Kharkiv. Conforme nós sabemos, existem duas frentes de batalha por parte da Rússia dentro do território de Kharkiv, mas por parte do norte, né? No caso, Kharkiv é fundamental para a Rússia, em especial porque na fronteira norte aqui nós temos a região de Belgorod. E uma das questões importantes foi a possibilidade da Ucrânia avançar na região de Belgorod, dentro do território da Rússia, tá certo? E outra região importante, aqui a noroeste de Belgorod, é justamente a região de Kursk, não é? Onde a Ucrânia fez uma infiltração militar, uma delas muito bem sucedida, pelo menos no primeiro mês de infiltração, ok? Conquistando muitos vilarejos, ao menos 100 vilarejos foram conquistados pela Ucrânia na região de Kursk, conforme nós observamos aqui, basicamente em todo o mês de agosto de 2024, não é? E na sequência, em setembro, uma segunda incursão dentro de Kursk, mas com a finalidade, o objetivo de chegar na região de Gluskovo. Isto porque houve uma contraofensiva russa, que inclusive tem conseguido avançar na região de Kursk, isso é importante, uma contraofensiva russa que tem conseguido avançar na região de Kursk, tá? E aí, por sua vez, a discussão de que não, tudo bem, o objetivo da Ucrânia era justamente esse, porque iria forçar aqui os russos numa retaguarda e seria ruim para a Rússia e assim por diante, né? Enfim, né, vamos acompanhar qual que será o desdobramento nesta região de Kursk. Enfim, observando aqui neste mapa, nós temos que o avanço, no caso ucraniano na região de Kursk, permanece ali bem modesto em relação ao que já foi no primeiro momento, não é? E há uma tentativa russa de reconquistar esse território, perfeito? E há a nova frente aí da Ucrânia nesta região, conforme nós falamos, o objetivo de conquistar a região aqui, ó, de Gluskovo, região importante também, que a Rússia tem tentado segurar, enfim. Vamos continuar observando. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença, eu vou reiterar mais uma vez a você. Deixa o like, se inscreva no canal, divulgue nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. E mais ainda, venha você estudar e aprender em profundidade, saber tudo que ocorre no âmbito da guerra entre Rússia e Ucrânia, os motivos do conflito, as disputas territoriais ao longo de 2014, de lá para cá, o fim da União Soviética e assim por diante, ok? O que motiva essas guerras congeladas a voltarem a acontecer, como é o caso da guerra entre Rússia e Ucrânia, ou mesmo ainda a questão da região da Transnistria, não é, na Moldávia, ou então ainda as guerras envolvendo a região de Nagorno-Karabakh, no caso ali a região entre os armênios e os azeres, enfim, tudo isso você pode discutir em profundidade, aprender esse conteúdo na nossa comunidade geopolítica para entender o mundo. O link está na descrição do nosso vídeo. Mas é isso, conforme eu sempre digo, respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.